Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de português. Olha só, hoje a gente vai trabalhar, quer dizer, essa semana a gente vai trabalhar as atividades complementares. Então, a gente vai estar trabalhando de 21 a 25 de junho, atividades complementares, certo? Aqui eu trouxe para vocês algumas habilidades que a gente tem que desenvolver na língua portuguesa de primeiro ao quinto ano, tá? Primeiro a gente tem a habilidade 9, que a gente fala o seguinte, que a gente deve expressar-nos, né, em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. Então, isso está falando para nós o seguinte: no dia a dia, quando vocês conversam com a mamãe, com o papai, com o professor, com a professora, com a moça da loja, né? A gente precisa de expressar com clareza, né? Oralmente com clareza. Quando a Damares fala, a Damares está expressando oralmente, né? E a Damares precisa ser clara. Eu preciso preocupar que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, tá? E para isso eu preciso de falar num tom de voz audível, quer dizer que vocês vão escutar, tá? Eu preciso de ter boa articulação e ritmo adequado, né? Então, assim, não dá para eu falar de qualquer jeito, na correria, acelerada demais. E se eu falar devagar demais, vocês podem falar, ai meu Deus, socorro, né? Aí depois a gente vem para a habilidade 10, ó, que a gente deve escutar com atenção falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário, né? Então, é outra habilidade muito importante que a gente precisa de desenvolver. A gente precisa saber escutar o outro, né? Como eu vou entender o outro se eu não consigo escutá-lo, ouvi-lo, tá? Então, é importante também vocês ficarem atentos a esse escutar, né? O papai com a mamãe às vezes está falando e a criança nem escuta, não presta atenção, né? Então, aqui ele vem falar que quando a gente está na escola, uma das habilidades que a gente precisa desenvolver é essa: escutar com atenção, ó, escutar com atenção. Então, não é escutar sem atenção, né? É com atenção. Fala de professores e colegas. Como a gente está na educação remota, então a gente, né, implicitamente, a gente pode incluir aqui conversar com as pessoas da família, né? Irmãos, papai e a mamãe que estão mais próximos de vocês, né? A vovó, o vovô, né? Porque quando a gente consegue escutar, expressar com clareza, a vida da gente fica mais fácil, certo? Vai ter menos ruídos na comunicação, menos estresse, né? Depois, ó, reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando durante a conversação formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor. Então, na habilidade 11, né, de língua portuguesa, ele vai falar que a gente precisa de reconhecer características da conversação, né? Então, a mamãe tá falando, você vai respeitar ela falar. Depois você fala. O
papai está falando, depois você fala. Se você fala, eles devem também respeitar você falando, né? E aí, a mesma coisa com o irmão, com a vovó e o vovô e com a professora, né? Com a equipe da escola quando voltar ao presencial. Aqui ele fala aqui, ó, na 12. A gente vai atribuir significado a aspectos não linguísticos, paralinguísticos, observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça, de concordância ou discordância, expressão corporal, tom de voz. Então, a gente sempre vai estar observando o que está a expressão, né, da pessoa que está conversando com a gente, né? A mamãe pode, se ela tá dando uma bronca, ela pode estar brava, estressada, né? Agora, se ela estiver no momento dando uma orientação, explicando como faz uma coisa, aí ela já vai falar num outro tom de voz, tá? De uma outra forma, né? Então, olha só, direção do olhar, vocês vão observar se ela tá sorrindo, se ela está séria, né? A questão dos gestos, se ela tá articulando assim, assado. Se ela fizer assim, ó, é porque ela tá brava, não é mesmo? Então, é isso. A questão dos movimentos da cabeça, né? Se você tá concordando ou não. Porque às vezes a criança tá fazendo lá uma bagunça, a mamãe vai falar assim, ó, não pode, não é? Ou se você fizer uma coisa legal, ela vai falar assim, que legal, parabéns, né? Então, assim, ó, e tem a questão aí, ó, do expressão corporal e tom de voz, né? Os gestos estão ligados à expressão corporal, certo? Depois aqui, ó, na habilidade 13, a gente identifica finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos. Olha que legal. Qual é a finalidade dessa interação oral, né? Quando você conversa com o papai e a mamãe, para que você conversa com eles? Quando você conversa com o professor, para que você conversa com ele, né? Então, aqui, ó, você solicita informações, né? Aí, por exemplo, a minha filha às vezes fala, eu posso fazer isso? Aí eu falo, pode. Às vezes eu vou falar, não, né? Apresentar opiniões, né? Olha só. Então, aí você pode falar assim, não concordo com isso, quero isso, né? E aí, enfim, vocês vão conversando até se entenderem. A gente conversa para se informar, né? Por exemplo, os estudos nossos, a gente está conversando, a gente está dialogando, né? Hoje, à distância. E é uma forma de diálogo, é uma forma de vocês estarem se informando sobre o que é o mundo, como ele funciona ou deixa de funcionar, tá? Igual a semana passada a gente estudou a questão da unidade política administrativa, né, e o município. Então a gente está fazendo o quê? Entendendo como funciona o mundo. Porque a partir do momento que eu entendo como funciona o mundo, eu vou conseguir defender o meu direito, né? Se eu não sei que existe uma unidade política administrativa, né, eu não vou saber que eu posso ir lá na prefeitura e solicitar um conserto, por exemplo, de um buraco da rua, né? Agora, a partir do momento que eu sei que existe uma unidade política administrativa, que é o município, se eu vejo um buraco na rua, um bueiro estourado, eu posso ir lá na prefeitura e fazer uma solicitação de conserto, né? Porque o prefeito, ele tem muitas outras coisas para preocupar, então ele precisa da colaboração da população, né, dos cidadãos, para poder ajudá-lo na administração, tá certo? Então é isso, relatar experiências, né?
Então, assim, através dessa interação oral, né, que a gente vai interagir com o outro, conversar com o outro, dialogar com o outro, a gente pode relatar experiências, tá? Depois, aqui vocês vão preencher o cabeçalho, tá? É o nosso segundo momento da aula. Depois, no terceiro momento, vocês vão assistir a videoaula referente às atividades 1, 2 e 3. Aí depois, num quarto momento, vocês vão localizar informações explícitas em textos. Isso é a habilidade do primeiro ao quinto ano, 03, depois é 04, né? Terceiro ao quinto é 04 também, número. Ó, a gente vai identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficos visuais em textos multissemióticos. A gente vai inferir informações implícitas nos textos lidos. Então, toda vez que a gente lê um texto, né, a gente pode concluir coisas. Essas coisas podem estar explícitas ou implícitas, tá? E outra coisa importante também é que, ó, a gente vai inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos com base no texto da frase ou do texto, né? Com base no contexto da frase ou do texto, certo? Então, aí são habilidades que a Damares, na medida em que a gente desenvolve a gente cumpre, né, esses protocolos, preencher cabeçalho, conversar com a mamãe, com o papai, enfim, né, com a professora. Então, o que acontece? A gente espera que vocês desenvolvam essas habilidades, né? Quando a Damares estava na escola, não tinha essa coisa de habilidades não, sabe? Então, assim, eu acho muito legal, né, a gente pensar dessa forma, com essas habilidades, certo? Fica mais claro para as crianças, né? Aqui, ó, eu coloquei como vai ficar o cabeçalho de hoje, né? Então, vai ficar, ó, olha que lindo que é o brasão de Ibiraci. Bonito, não é? Tô achando que aqui é uma raminha de café, ó, tem uns vermelhinhos aqui, umas folhinhas. E aqui é o brasão da nossa escola, olha que lindo também, ó. Escola Municipal Vereador José Vilhena. Muito lindo, não é? Então, vai ficar assim hoje, ó. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 21 de junho de 2021. Hoje é segunda-feira, professora Damares Vilela, turma 4º ano, B8. Nossa sala é a 8, né? Quando voltar pro presencial. Turno vespertino, o nome de vocês e a data de nascimento, tá? Ó, atividade 1, tem um texto pra gente ler. Aqui ele fala o seguinte, ó. Você sabia? Escrever as palavras corretamente é muito importante para evitar ruído de comunicação entre o papai e a criança, entre a mamãe e a criança, como também entre o professor e o aluno. Por isso, na atividade de hoje, vamos cuidar de aperfeiçoar nosso conhecimento sobre a forma correta de escrever as palavras. Um texto escrito com zelo e capricho é agradável de ser lido. A leitura flui, enquanto um texto escrito sem seguir as regras do português torna a leitura embaraçosa e de difícil compreensão. Por isso, quando vamos escrever uma resposta de atividades, é importante colocar letra maiúscula no início de frases, usar os sinais de pontuação, observar a concordância, como também escrever as palavras corretamente. Vamos lá treinar? Ó, a Damares colocou algumas palavrinhas aqui para vocês verem, completarem, ó. Complete com M ou N. Então, aqui, ó, essas aqui todas vocês vão ver.
Durante a correção das atividades, durante a correção das últimas apostilas, a Damares foi vendo o que as crianças mais erram, né? Então, muitas vezes vocês confundem M com N. Aí a Damares pensou assim, não, então vamos fazer uma atividade para a gente solucionar esse problema, né? Depois aqui, ó, complete com J de ou Q de queijo. Tem criança que ainda tem dificuldade para saber qual dessas letrinhas que usa, né? Coloquei algumas aqui também para vocês completarem, tá? Esse aqui, ó, L e U, né? Às vezes a gente confunde na hora de escrever também. E depois complete com os dígrafos, né? Que é também um desafio para vocês, né? Tá assimilando qual o dígrafo que eu uso em cada palavrinha, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês treinarem. Depois, aqui ó, atividade 2, vocês vão escolher 5 palavras da questão anterior e montar 5 frases, tá? Atividade 3, vocês vão retornar aquele texto que a gente leu, né, lá no início, e responder no verso da página 10 ou 11 do Plano de Estudo Tutorado Volume 2. Lembrando que essa atividade aqui, ela também, vocês devem copiar a palavrinha lá no verso de uma das páginas da semana 3 de português, tá? Então, vai ser assim, ó, a primeira pergunta, né? Por que devemos escrever as palavras corretamente? Aí vocês voltam lá no texto para observar. Por que a gente deve escrever as palavras corretamente, né? Depois vocês vão colocar como que é a leitura de um texto bem escrito. E depois, como é a leitura de um texto mal escrito. Não precisa de copiar a pergunta desde que faça a frase completa, tá? Porque aí, se eu ler a frase completa, eu vou entender a qual questão que vocês estão respondendo, né? Aí vocês vão escrever assim, ó, a leitura de um texto bem escrito, ela flui e ela é gostosa, agradável de ser feita, né? Depois, a leitura de um texto não escrito, ela é uma leitura de difícil compreensão, porque toda hora a gente que tá lendo pensa assim, ixi, essa palavra tá escrita errado. Ele quis dizer isso mesmo? Ou será que foi outra coisa que ele quis dizer? Ele escreveu assim, mas será que era outra palavra que ele queria usar? Então, isso gera ruído de comunicação e deixa a leitura embaraçosa, demorada, né? Uma leitura, quando está escrito as palavras corretamente, a gente lê bem mais rápido do que quando está escrito errado, sabe? E depois aqui a última perguntinha, quais os detalhes eu preciso observar para fazer uma resposta de atividades bem feita, né? É aquela coisa, deixar letra maiúscula no início da frase, usar vírgula, usar ponto final, concordar, por exemplo. Eu não posso escrever assim, ó, o porquinhos, eu tenho que escrever os porquinhos, ou eu não posso escrever a meninas, eu tenho que escrever as meninas. Isso é concordar, tá? Com a palavrinha, né? Então, é isso, crianças, por hoje, né? Aí agora, no final, vocês podem estar escrevendo no diário de vocês o que você aprendeu hoje, tá? Aí vocês vão e vai lá no diário, né, escolar de vocês e escreve o que você aprendeu hoje, certinho? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!